Esse é o Peugeot 2008 em sua versão Allure Pack no ano de 2021. E hoje vamos conhecer juntos as características, os detalhes e vamos entender: o SUV de entrada da Peugeot é uma boa pedida? Vamos lá? Na dianteira aqui do Peugeot é que a gente vai entender que ele traz algumas características de um SUV, mas que mesmo assim ele ainda parece muito um compacto. Aliás, esse aqui é um SUV compacto, então não vai fugir muito disso. Começa aqui que o ângulo de entrada desse carro vai ser na ordem de 23 graus e lá o ângulo de saída vai ser na ordem de 29 graus. E aqui esse Peugeot ele tem um conjunto óptico muito bonito que vai trazer os filetes de LED aqui para o DRL e também traz os faróis de neblina, isso item de série. Agora, quando a gente fala de motorização do Peugeot 2008, nós temos um motor 1.6 de 118 cavalos a álcool e 115 cavalos a gasolina. Isso vai ser na ordem de 5.000 RPM, o que vai ser uma faixa de rotação muito alta, o que vai mostrar mais para frente que esse carro não vai ter um consumo tão interessante assim. E esse motor, com essa potência, vai levar esse carro de 1.215 kg a um 0 a 100 de 12,1 segundos. Não é um 0 a 100 tão impressionante, mas pela categoria do carro, não é algo que a gente espera muito. E um outro detalhe desse motor é que esse motor ainda é um projeto da PSA. Por mais que esse carro seja do ano de 2021 e no ano de 2021 a PSA já faz parte do grupo Stellantis, e se você não sabe do que eu estou falando, a Stellantis seria a fusão do grupo PSA, que seria a parte Peugeot mais Citroën, com o grupo da Fiat, que seria todo o conglomerado da Fiat, que envolve Fiat, Jeep e entre outras. Esse motor é o mesmo motor que você vai ter no Peugeot 208, você vai ter também no Citroën C4, Citroën C4 Cactus e também aquela Fiorino da Peugeot que agora me fugiu o nome. Chegando aqui na traseira do 2008 é que a gente vai perceber novamente que se trata de um carro compacto. Afinal, esse aqui é um SUV compacto. Na largura desse carro nós vamos ter 1,73 m. Para vocês terem em termo de comparação, vai ser apenas 3 centímetros mais largo que um Chevrolet Onix, que se for ver é um carro relativamente pequeno. Agora, chegando na parte traseira, esse carro vai ter algumas características bem legais de design. Começando aqui desse pequeno aerofólio que vai ser pintado nessa cor em black piano, e aqui as lanternas traseiras você vai ter esse desenho das garras do leão da Peugeot, sinalizados em LED, que dá um visual bem bonito a essa traseira. E uma outra coisa legal dessa traseira é que esse carro já vai vir com câmera de ré embutida, logo aqui, próximo a onde você vai abrir o porta-malas. E agora, falando de porta-malas, nesse carro nós temos um porta-malas que não tem abertura na chave, que foi algo que eu senti falta, mas nesse porta-malas nós temos um porta-malas de 355 litros. 355 litros não é exatamente um porta-malas grande, mas em compensação nós temos um porta-malas muito bem acabado, forrado em todas as laterais e também com a soleira forrada. E esse carro vai ser um carro que vai ter o step do tipo temporário. Agora, chegando na lateral do 2008 é que a gente vai perceber o máximo de esforço que a Peugeot fez para mostrar que esse é um SUV compacto que tenta mostrar para o mundo que ele é um carro grande, que ele é um carro alto. O que a gente vai perceber bastante vai ser esses apliques em borracha presente por toda a lateral, principalmente aqui nos paralamas traseiros e no paralama dianteiro. E esses apliques em borracha preta simplesmente é para passar a impressão visual de que o carro é mais alto. E uma outra coisa bem legal que também vai causar essa impressão visual é esse detalhe aqui na linha do carro, que ele vai ter uma linha aqui, e aqui ele cresce um pouco. De fora você imagina, nossa, que legal! Chegando aqui na parte traseira, ele cresce um pouco, mas olhando mais de frente você vai ver que é só um ressalto na lateral. E esse mesmo ressalto na lateral vai ganhar esse outro aplique em preto, que também no final das contas vai dar uma impressão que esse carro é um carro mais alto. E nesse jogo de quero parecer mais alto, quero ser um carro maior do que realmente sou, é que vai determinando um pouco do que é essa lateral. Mas quando você vai ver nos números, os números frios, esse carro é um carro que tem apenas um comprimento de 4,15 m.
Quando você olha o carro, você espera que ele seja um carro bem mais comprido, mas 4,15 m não é exatamente um carro comprido, e sim um tamanho até bem ok, um carro quase que pequeno. Agora, uma coisa que com certeza não vai ser pequena vai ser essas rodas, que aqui nós temos rodas do aro 16 que vão levar o pneu das dimensões 205/60. Uma característica bem interessante desse carro vai ser que ele possui o freio a disco tanto na dianteira quanto na traseira. É claro que o freio a disco na traseira ele vai ter uma capacidade de frenagem um pouco inferior ao freio dianteiro. Até porque o freio dianteiro ele vai ser o mais requisitado. Essa história de qual freio é mais requisitado ou não, você vai ver nesse vídeo aqui do Entendendo o Meu Carro. Se você ainda não viu, te convido a ver. Eu falei que esse carro usa de artifícios para parecer mais alto, mas ainda não falei a altura total desse carro. E a altura total desse carro vai ser 1,58 m. E é uma altura bem próxima da Montana, que eu avaliei recentemente. E a Montana é um carro que não tem nenhuma dessas características de parecer um carro alto. A Montana é simplesmente um utilitário convencional. E uma outra coisa que vai denunciar que esse carro é um carro pequeno e não exatamente o que a aparência diz que é um carro grande, vai ser o entre-eixos, que nesse caso nós temos apenas 2,54 m. E agora, o que esses 2,54 m vão refletir de espaço interno é o que eu vou mostrar para vocês agora. Chegamos aqui no interior do 2008 e a relação aqui, pelo menos no banco do passageiro, logo atrás do banco do motorista, vai ser essa. Eu com meus 1,81 m, com o banco do motorista também regulado para mim, vai me sobrar basicamente um para nenhum dedo aqui. Eu estou bem próximo aqui do banco do motorista, mas aqui a relação da cabeça fica bem tranquila. São 5 dedos que me sobram aqui, e o legal desse banco é que ele vai ter os 3 encostos de cabeça, apesar que esse carro é um carro 2021, ou seja, ele já vai ser obrigado a ter esses 3 encostos de cabeça, então não acaba sendo nenhum a mais, é assim um básico mesmo. E falando aqui da forração de porta, na forração de porta temos uma forração convencional com plástico duro na lateral e também alguns simulados de aço escovado, tanto na maçaneta quanto aqui no puxador de porta. E um pequeno material em tecido, aqui é onde você apoia o braço. Chegando aqui no banco dianteiro do 2008, vamos começar falando da forração de porta. A forração de porta vai ter acabamentos em plástico que não tem muitos arremates aparentes e que você vai ter um detalhe aqui na parte da maçaneta que vai simular um aço escovado. Logo depois você vai ter os conjuntos de acionamento de vidro e também o do retrovisor elétrico, seguido de um grande porta-objetos que não vai ser útil para você colocar garrafas, porque as garrafas vão ficar caindo ali com certeza. Finalmente, chegando no interior do 2008, nós temos um painel muito bonito com esse desenho que vai levar essa barra horizontal que também vai simular um aço escovado. E aqui nós vamos ter a característica de design desse interior, que vai ser esse painel dividido. Você vai ter esse painel bem longe, muito próximo até do vidro, e o volante longe desse painel. E chegando aqui, nós temos o volante, que você vai ter um volante multifuncional, que à esquerda você vai ter os comandos de volume, também para você selecionar a fonte de áudio da multimídia, se está vindo rádio, FM ou de repente do Bluetooth. E aqui na direita você vai ter os comandos para navegação e também para lista de contatos. Agora, uma coisa curiosa aqui desse volante é que logo atrás aqui você vai ter os comandos do piloto automático. E piloto automático esse que funciona de uma forma muito boa mesmo. E aqui na parte central você vai ter a tela multimídia, que vai ter acesso ao Apple CarPlay e Android Auto, e também os comandos de ar-condicionado convencional. E mais à direita você vai ter o porta-luvas de tamanho bem grande e até bem dividido. Quase que eu ia me esquecendo que esse carro também vai ter os ajustes aqui de profundidade do banco, você também vai ter o ajuste de altura, e aqui você vai ter também o ajuste do encosto. E claro, aqui se tratando do volante, você vai ter os ajustes de tanto de altura quanto de profundidade. E é isso aí, galera, agora estamos fazendo aquele test drive aqui no Peugeot 2008. E bem, a primeira impressão que a gente vai ter aqui quando a gente senta no banco do motorista, qual vai ser? Vai ser que esse carro, apesar dele ter uma altura um pouco mais elevada ao solo, a posição de dirigir não dá essa impressão, não dá a impressão que você está dirigindo um SUV, pois aqui na posição de dirigir parece muito que você está dirigindo um hatch convencional. Isso vai ser um detalhe bem particular desse carro. Uma outra coisa que você vai estranhar assim que você senta aqui no banco do motorista vai ser a relação volante e painel, pois o painel dele fica um pouco afastado do volante e fica em posições realmente bem longes. E pelo menos para minha melhor visualização,
eu tive que abaixar muito o volante. E ao abaixar esse volante, para você ter a visualização livre do painel, o que acontece? O volante fica em uma posição realmente bem baixa mesmo, quase próximo assim à sua cintura. E isso é uma forma de dirigir totalmente diferente de outros carros. Vai ser muito característico desse carro aqui. E falando em painel, uma coisa que você vai sentir também, se você pegar esse carro para dirigir e for principalmente ali por volta de 1 hora, olha o Jaguarzão, e principalmente for ali por 1 hora, próximo do meio-dia, você vai sentir que a incidência solar aqui, tanto no painel do cluster quanto no painel central com as informações de multimídia, ele fica um pouco apagado. E ao ficar um pouco apagado, você vai ter uma dificuldade de visualização. Por mais que você tenha ajustes de níveis de brilho, para esses horários não vai ser uma visualização fácil. Agora falando um pouco mais da parte de suspensão do carro, bem, você vai ter uma suspensão um pouco mais elevada e isso vai te garantir que você vai conseguir andar nas nossas estradas completamente esburacadas de uma forma muito fácil. Agora, para fazer um off-road, vai também ser um pouco mais fácil. Não vai ser um Troller ou um Jeep da vida, mas vai facilitar e muito essa altura, porque, como eu já falei, esse carro ele tem um ângulo de entrada de 23 graus e um ângulo de saída de 29, o que vai facilitar bastante as coisas na hora do off-road. Mas aqui, para o meu trajeto pelo menos, esse trajeto de estrada, quando você tem muitas curvas, você vai sentir que ele está mais alto e você vai sentir um pouco dele jogando. E esse jogar dele vai ser justamente porque o centro de gravidade dele está um pouco mais alto. Ou seja, você não vai conseguir fazer curvas em uma alta velocidade com esse carro. Enfim, não é a proposta dele mesmo. Agora falando um pouco mais do câmbio, e esse carro que tem um câmbio automático de 6 marchas, existem algumas particularidades. De vez em quando você vai sentir que esse câmbio ele fica meio indeciso na hora, principalmente de reduzir as marchas. Por exemplo, você tá para entrar em alguma curva ou você tá em alguma descida e você tá freando o carro e de repente você está em 5ª marcha. Até ele decidir entrar em 4ª marcha, às vezes você sente até a necessidade de voltar aqui para o modo manual e fazer a troca você mesmo. E essa mesma imprecisão você vai sentir em alguns poucos momentos também na hora de subir a marcha. De vez em quando você está em 5ª marcha e você sente que já está em um momento bom para a 5ª marcha e ele estica um pouco mais. Mas enfim, isso são algumas características do câmbio e para um dia a dia, principalmente em questão de uso urbano, nossa, vai ser muito tranquilo, você quase não percebe as trocas de marchas. É um câmbio que combina bem assim com o carro, por dizer. E a principal parte que eu gostei desse câmbio, eu vou mostrar para vocês. Vou dar uma freadinha aqui, que vai ser o modo S. O modo S desse câmbio é uma coisa que eu nunca vi em outros carros automáticos. Ele, além de elevar mais os giros, ele vai melhorar o tempo de resposta do pedal do acelerador. O que normalmente acontece nos modos S de outros câmbios é que simplesmente você só estica um pouco mais as marchas. Esse, além de esticar as marchas, ele vai melhorar o tempo de resposta da aceleração do carro, o que vai ser muito bom mesmo se você quiser uma condução um pouco mais esportiva. Mas falando em condução esportiva, vamos falar do calcanhar de Aquiles desse carro, que vai ser a questão de consumo. Você vai fazer essa condução esportiva, mas você não vai querer fazer por muito tempo, porque esse carro com motor 1.6 de 118 cavalos não vai ter um consumo legal. Bem, aqui eu estou fazendo um trajeto puramente estrada e eu estou com o tanque a álcool. Eu estou fazendo um consumo de 9,2 km por litro, isso é um consumo médio. Como consumo instantâneo, agora que eu estou em uma descida, não vai contar muito, mas se de repente mudar aqui o trajeto, eu aviso para vocês. Para vocês terem uma noção, o consumo estimado desse carro, isso pela fabricante,
vai ser de 7,3 km com 1 litro na cidade e 8,3 na estrada, que é a situação que eu tô. Eu tô conseguindo fazer 9,2, ou seja, é uma média um pouco acima do que a fabricante estipula para esse carro, para vocês verem que é um carro realmente que vai pesar um pouco no combustível. E afinal de contas, esse carro ele tem 1.215 quilos, ou seja, esses 118 cavalos parece que vai faltar um pouquinho para empurrar esse carro. E esse foi o Peugeot 2008, um carro que por fora ele parece ser muito grande, mas que por dentro a gente viu que ele não é tão grande assim. Ele também não tem o melhor dos consumos, porém você vai ter um câmbio automático muito eficiente que vai trazer um conforto muito legal ao dirigir esse carro. E aí, o que você achou do 2008? Comente aí no vídeo o que você achou. E claro, se você estiver buscando um Peugeot 2008 ou algum carro similar para sua compra, nos contacte via e-mail para nós fazermos o serviço de avaliação de carro, ou seja, o serviço de caçador de carros, pois só assim você vai garantir que você vai ter a melhor compra do seu usado. E para o vídeo de hoje seria isso, galera. Valeu, falou!